Europa. Há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Estamos recebendo ao vivo em nossos estúdios o preparador físico Robson Gomes. Muito bem-vindo, Robson. Boa tarde. Boa tarde, TT. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Linhares, Tarcísio. Boa tarde aos ouvintes, né? Um privilégio estar nessa mesa. Dias atrás estava o Mozart, Tcheco, Alex. Chegamos lá. Chegamos lá. Só fera. Chegamos lá. Mas obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Eles devem muito a você, viu? Isso é verdade. Você preparou fisicamente todos eles aí, né? Só não trabalhei com o Mozart, né? Só não trabalhei com o Mozart, mas sou fã do trabalho do Mozart, não só como treinador agora, mas está tendo uma carreira brilhante, né? E as pessoas, os profissionais que trabalham com ele, só o elogiam e falam muito bem. E dos nossos treinadores atuais, ele é o melhor preparado em termos de currículo, né? Porque ele é o único que tem o UEFA, né? O curso da UEFA. E como é que é para você? Agora você fez parceria última com o Alex lá no Avaí, né? Como é que é? Você foi preparador físico do Alex como jogador, né? Trabalhou com ele como jogador e agora parceiro de comissão técnica. Como é que funciona isso, Robson? É bem... não é ser saudosista, né? Mas na época no Curitiba, a Daiane devia ter 12, 13 anos e o Alex tinha 17, né? E a gente caminhou junto desde o início, até nesse sentido, no sentido pessoal, né? Eu fui o segundo preparador físico na carreira do Alex no profissional. O primeiro foi o professor Gilberto Tim. E o Tim, naquele momento, estava desencadeando um processo inicial de Alzheimer, e o Carpegiani pediu um outro preparador físico para a diretoria, e ele falou que tinha alguns para indicar, como o Cláudio Marques era auxiliar técnico naquele momento do Carpegiani e foi emprestado para o Rio Branco. O Claudião acabou me indicando e eu vim para Curitiba e tive a sorte, o privilégio de trabalhar com o Alex, né, naquele primeiro momento, e dar o start inicial. Já tinha sido dado, né, na carreira dele. E desde o começo sabia que o Alex ele tinha um diferencial com relação à parte de gestão, né? Ele sempre foi autodidata, sempre foi um atleta totalmente diferenciado. E isso se comprova nos dias de hoje, né? Qualquer programa que ele participe, qualquer lugar que ele vá, qualquer clube que ele defenda, ele sempre vai ser uma personalidade totalmente diferente dos outros, porque ele tem muito interesse em crescimento. E isso eu notei desde a parte inicial. Então ele escutava muito Ademir Alcântara, Serginho, Tostão. Então ele sabia que ele podia chegar a um determinado lugar, mas ele ficou focado nas boas experiências, né, e expectativas. 2007, 2008, quando eu estava na seleção da Arábia, nós trocávamos muita informação sobre o que ele fazia na Turquia, no Fenerbahçe. E ele batia muito de frente com algumas ideias do preparador físico, não atuando, não fazendo, não executando. Mas ele não concordava, né? E perguntava para mim, pro Paixão e pro Melo, que são os três preparadores que ele falou para mim que seriam assim referências para ele, e eu já sentia naquele momento que ele ia virar treinador, não gestor, treinador. E tá aí o treinador Alex. Mas aí ele bate muito de frente com você também no trabalho, assim? Espetacular, liberdade total. Respeito, de trabalho. Nós vinhamos de Florianópolis a Curitiba, né, quase constantemente. Não faltávamos nenhum treino, não deixamos de dar nenhum treino, mas jogamos alguns jogos aos sábados e aos domingos, com outro jogo só no outro domingo, só no outro final de semana. Aos domingos vínhamos para cá, né? E trocamos sempre muita ideia pessoal, né? Mas principalmente profissional. E foi uma pena que esse nosso primeiro trabalho juntos no Avaí não tenha dado certo, mas deu muito certo. Foi por um detalhe. Ele já havia feito uma solicitação de alguns atletas, né, para incrementar o nosso time, atletas experientes, porque o nosso plantel, ele tinha uma característica, era um plantel jovem, e eles queriam que o Alex trabalhasse com aqueles jovens, porque tinha feito um trabalho espetacular na base do São Paulo, 2 anos no São Paulo. Sim. Só que os atletas do São Paulo, ele deu o exemplo do ano anterior, chegaram a fazer 101 jogos na temporada. Esse grupo do
do Avaí, por causa também da pandemia, o que fez mais foi 26 jogos na temporada. Então não tinha minutagem, os atletas não tinham minutagem, não tinham experiência, né? E muitos atletas que nós trabalhamos tinham 10, 8, 7 jogos, né? Então isso pesou. E mesmo assim nós fomos para umas quartas de final contra o Criciúma, jogamos 3 vezes contra o Criciúma, não perdemos nenhuma. Perdemos a última nos pênaltis, 11-10, né? E isso foi uma pena, porque se eles tivessem atendido a comissão técnica, principalmente o Alex, com a aquisição desses 3 reforços, daria o tempero ideal para que nós buscássemos algo maior na competição. E estava muito delineado que nós seríamos campeões. Fizemos um clássico contra o Figueirense, ganhamos 4-0, alguns jogos belíssimos, né? Outros nem tanto, mas atletas bons e com possibilidade de futuro. Então foi uma pena, mas foi um trabalho bacana. Ô Robson, você é um cara que já trabalhou muito tempo em clubes, né? Você trabalhou no Cruzeiro, você trabalhou no Coritiba, você trabalhou no Goiás por bastante tempo, né? E em termos de ser realmente o preparador físico do clube. E agora você tá com o Alex. Como você já esteve com outros treinadores, o que diferencia pra você, né? Você ter que chegar num clube praticamente do zero, entre aspas, né? Quando você vai com um treinador, ou quando você já tá num clube, já tá ambientado e vem um treinador novo. O que é a mudança de estilo de trabalho? Desde o início tem que ser o mais transparente possível, né? Eu tive a sorte de trabalhar no Goiás, né? Como você bem citou, Felipe, durante 9 anos e meio, né? Entre idas e vindas, né? 581 jogos e com alguns treinadores, né? Mais tempo com o Hélio dos Anjos. Depois aqui no Curitiba mesmo, né? 551 jogos, muito tempo profissional da casa, mas também sempre trocando treinadores. Eu acho que a partir do momento que você cria uma confiança da diretoria, sim, do clube, né? E você também procura saber aonde o clube quer chegar no aspecto físico. Eu acho que isso é um diferencial. Eu não fico me questionando e questionando os clubes que têm profissionais da casa, porque a partir do momento que um profissional é contratado, ele pode trocar todo o planejamento que estava bem feito, né? E causar prejuízo para os atletas. Então, se você tem desde o início um trabalho, um macro planejamento, né? Um objetivo pré-delineado junto com diretoria, comissão técnica e treinador, flui mais fácil, né? Mas agora nós vamos estar sujeito ao mercado, é justamente isso, né? Mas eu sou um profissional que assim, o meu foco de trabalho está relacionado, em primeiro lugar, ao relacionamento e ética, né? Então eu respeito muito os profissionais que eu trabalho, procuro tirar o máximo de profissionais da casa, né? E ética com relação a uma sequência de trabalho, claro, né? Então respeito o profissional anterior e procurar dar sequência ao trabalho pré-desenvolvido. Robson, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, porque a gente muito fala no mundo do futebol de jogar na altitude, tem que ter 2 pulmões. O que muda em ter 4? 4, verdade. 2 a gente já tem. O que muda assim em termos de preparação física quando vai jogar? E queria até que você desmistificasse, porque muita gente diz, é melhor ir antes? Não, melhor ir um dia antes, sofre menos. Explica pra gente essa questão de jogar na altitude. TT, é o seguinte, eu sou uma pessoa que busco passar pro atleta e busco mecanismos de ativação deles momentos antes de nós vivenciarmos aquela situação. Aí eu estava no Cruzeiro, por que eu estou falando isso? Eu estava no Cruzeiro e nós fomos para altitude. E aí algumas pessoas falaram assim, não, mas 2.600, 2.800 não sente tanto, né? Aí eu peguei, estava de manhã lá, o nosso treino era à tarde e o jogo só na outra noite. Peguei e disse, vou dar uma corridinha, eu sempre gosto de correr e tal. Como você ontem, né? Tirando foto com as capivaras do Parque Barigui. Aí... O cara mandou essa. Eu não sei nem de casa ontem. Chucrute lá no Barigui. E aí... Eu e o Dalk que temos clone. E aí fui pra lá e fui dar uma corridinha, né? Aí fui dar uma corrida e tal, iniciei, fiz um aquecimento básico e tal, e comecei a correr. Bem, terminei logo depois do aquecimento, nos 3 minutos iniciais de corrida, passando uma dificuldade muito grande de respiração e não é fácil,
não é fácil mesmo. Aí voltei pro hotel, fiquei lá, tem um simulador no hotel, na academia, né? E aí daí concluiu o trabalho lá. Mas nós já tínhamos feito todo o planejamento pro Cruzeiro, porque o nosso fisiologista já estava acostumado com a altitude. Então estava tudo pré-montado e estabelecido. Mas que não é fácil, não é fácil. O ideal é chegar o mais perto possível ou o maior número de dias para ter adaptação. O maior exemplo foi meu, né? Eu cheguei num dia, no outro dia eu fui fazer atividade, não suportei e eu tenho uma resistência boa. Você chegando esse campeonato da Libertadores agora, o Atlético jogou num lugar da altitude que teve que chegar um dia antes. Né? Acho que foi na eliminação do Atlético. Bolívar, né? Não, Bolívar. O Atlético ele foi para Santa Cruz da Sierra antes e viajou no dia do jogo para pegar La Paz. O Bolívar. Pegar o Bolívar em La Paz. Porque ele viajou no dia do jogo? No dia, então Bolívar, sim. Então é o que... Gente, porque o Inter... Diga, Vincenzo. Perdão interromper. No ano passado, contra o The Strongest, o Atlético perde muito feio e viaja no dia do jogo para La Paz. Nesse ano, contra o Bolívar, o Atlético chega a treinar em La Paz um dia antes, e aí joga o Bolívar no Quem tá falando? O Vincenzo Dalicani, nosso setorista do Atlético. Vincenzo, obrigado aí pelas informações que cabe justamente no que eu vou falar e estava pensando aqui. O Atlético chegou... Esse ano chegou, dormiu direto em La Paz, né? Chegou a fazer treino e tal. Isso, e teve dificuldade. Dias depois, não sei qual time que foi, se foi o Palmeiras, que jogou também contra... Internacional. O Inter. Contra o Bolívar. Isso. Aí não deixaram o Atlético, teoricamente, né, ficar em Santa Cruz e descer no dia do jogo, porque seria responsabilidade da Conmebol e a Conmebol não permitiria, tá? Tem que chegar no mínimo 24 horas antes no local da partida. O Inter foi no dia do jogo, né? Então são detalhes que são super importantes e não adianta você fazer toda uma preparação ou chegando muito antes, e é impossível por causa dos calendários, não tem como se despender de 10 dias antes de uma competição, 7 dias no mínimo, né, para ter essa adaptação orgânica, ou então você chegar na hora do jogo, o choque é menor, e o Inter, por liberação da Conmebol, foi no dia do jogo. Também não é uma fórmula exata, né? Não, mas essa de dia do jogo do choque é o melhor de todos. É melhor. É que tem jogador que vai sentir de qualquer maneira. E é melhor porque em função do calendário, né? Então não tem como... Você vai ter muitos dias para permanecer lá, né? Ou então você ter um choque direto no jogo. Esse é o mais prudente. O Robson, você você falou aí no começo, influência de dois caras que eu julgo muito importantes na história da preparação física do futebol brasileiro, o Gilberto Tim e o Luiz Carlos Neves, né? Gilberto Tim foi um revolucionário lá nos anos 70 com o Internacional, ele com o Rubens Minelli, né? Eles deram uma outra visão para a preparação física no jogo de futebol. E o quanto de Gilberto Tim e Luiz Carlos Neves tem também no seu conceito de trabalho? Muito, muito, porque são ídolos, né? São ícones da preparação física, né? E a sorte que eu tive, eu cheguei a trabalhar com o Tim de técnico, né? O Tim foi contratado pelo Curitiba como treinador, e eu era o preparador físico, eu era auxiliar da preparação física. E naquele ano eu era auxiliar da preparação física. Daí ele, garotinho, vai por mim. Isso garotinho, é 85? 88. 1988. Eu lembro disso aí. E em 1985 nós estávamos juntos na Taça São Paulo. Eu era atleta ainda, Linhares. E Linhares já era... Essa história é boa, né? Vamos contar daqui a pouquinho essa história aí. Aí 88, mas pelo amor, 1988 não tinha ninguém da mesa nascido, nem o Tarcísio, nem a TT, nem o Vidal, que só nós mesmo, viu? E daí 88 tive a sorte, o privilégio de ter o contato inicial com o Tim. O Tim é amigo da família, amigo pessoal da família, jogou no Colorado aqui, fez faculdade na Universidade Federal do Paraná, jogou no Piriri, né? Amigo do pai, amigo dos... Seu Valmir que tá ouvindo a gente aí. Um abraço, hein, Valmir Gomes. Beijo pro Valmir Gomes, queridão. Beijo, papai. E aí, o Carlinhos é o lado contemporâneo do futebol. Tem no Gilberto Tim também um ídolo, e a gente sabe que referência hoje de preparação física no estado do Paraná chama-se Luiz Carlos Neves, né? Não só pelas conquistas, mas principalmente pela metodologia,
né? Ele implantou uma metodologia que até então era todos desconheciam ou todos não tinham coragem de aplicar. E ele acabou aplicando, acabou desenvolvendo e muitos seguidores o acompanharam, né? Eu me coloco assim numa sequência desses dois profissionais e tenho um respeito muito grande pelos dois. E essa história aí de 85 é o seguinte, eu tava na Rádio Paraná, já estava na Rádio Clube, mas também na Rádio Paraná. E o Sidney Campos tinha lá a equipe esportiva e a gente foi cobrir a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lá em Santos, né? O Robson jogou contra o Bayern de Munique nessa Copa São Paulo, né? O Pinheiros ganhou de 3-0 do Bayern de Munique. Eles foram eliminados pelo São Paulo no jogo da Vila Belmiro, né? Exatamente. Foi raro ter jogo na Vila Belmiro. Até o Pardal era o goleiro do Pinheiros. Eu falo pro Pardal assim, foi a maior atuação individual de um goleiro que eu já vi na minha vida, foi nesse jogo aí. O time do São Paulo acho que era Miller, né? Eram os menudos, né? Exatamente. Miller, Silas. Olha o time do São Paulo do outro lado. Sacanagem, hein? É. E eu tava lá transmitindo esse jogo aí, né? O Valmir Gomes era o diretor de esportes lá, o coordenador do Pinheiros, né? E o Robson era o camisa, era 10, né? Não, era camisa 8, 10, Camisa 8. 10 tinha gente muito melhor. Era quem? O Marquinhos Benato? Não, o Serginho. Serginho Prestes. Serginho Cabeção. Olha o time do Pinheiros também. Tô procurando aqui a foto lá da São Paulo. Daqui a pouco eu acho. Também. O Foguinho nesse ano já tinha ido Não, pro Vasco. tinha saído. Já tinha ido pro Vasco. Precoce, né? Categoria. O Robson era espetacular. meio campo do Pinheiros, né? Eu tava lá, a gente já se conhece desde aquela época. Esse jogo, Linhares, nesse jogo, né? O Serginho foi eleito o melhor em campo, bicicleta, fez 2 gols. O Serginho arrebentou nesse jogo. 3-2, né? 3-0. 3-0. Não, do Bayern. Contra o Bayern, 3-0. Não, mas no Pinheiros e São Paulo foi um jogo 2-1, perdemos, 2-1, né? Putz, Saiu Serginho na frente, também, né? Serginho lá no final, saiu ele, o goleiro, aí ele tentou driblar o goleiro. Isso era quartas de final? Quartas de final. Se ganha, ia pra semifinal. Aí o goleiro defendeu, no contra-ataque eles mataram o jogo. Teve um escanteio, aí no escanteio eles fizeram o gol. Mas nesse jogo do Serginho, lá em Suzano, lá contra o Bayern, o Serginho é meu compadre, né? Eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, sou padrinho da filha dele, meu padrinho do meu filho, do Lucas, eu sou padrinho da Mariana. E nesse jogo, o Serginho mostrou o que ele seria na carreira, né? Seria um cracaço de futebol, sim, mas ele podia ir muito mais longe, porque ele não tinha carinho pelo gol. Ele preferia dar uma caneta, preferia dar uma assistência. Não gostava do abraço, né? Não gostava de fazer aniversário, não gostava. O 22 de agosto, que é aniversário dele, não gosta de abraço, porque, poxa vida, que se o Serginho jogasse nos dias de hoje, seria difícil ele vir no programa aqui, porque ele estaria em todos os lugares, todos os canais, né? Ou em Shangri-La, que ele adora Shangri-La. Mas ele ia ser muito mais lembrado se ele tivesse feito os gols que ele procurou dar assistência para os atletas e as canetas que ele adorava sempre, né? Eu falo sempre com ele, a gente se encontra às vezes lá no estádio e tal, eu falo assim, você é o cara que fez o gol mais bonito da história do Estádio Olímpico, lá em Porto Alegre, né? Se não foi o mais bonito, é um dos mais bonitos da história do Olímpico. E o preparador físico era o professor Robson nesse dia. O Tico era o treinador, estava chegando o Mário Juliato e eu estava no Atlético Paranaense, a comissão técnica do Paraná Clube foi pro Palmeiras, né? Carlinhos, Otacílio. E aí eles acabaram me convidando para vir pro Paraná Clube, aquela época maravilhosa do Paraná Clube, né? Acabou dando certo. O Alex falou aqui que apanhava muito naquela época do parque, ele tava começando, né? Eu tava esses dias eu tava no lançamento do livro do Caio Júnior, lá com o Adriano, né? E eu estava falando com o Cimar, né, justamente sobre o auge, né, a história maravilhosa que tem o Paraná Clube, né? Oxalá que possa recuperá-la. 1h33. Robson Gomes continua com a gente até o final aqui do Bate Pronto Curitiba. Já vou pedir pro Robson dar o palpite dele aí pra Fluminense.